Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Em pé mesmo, irmão, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 27 a 30. As crianças que vão para o Kids, as profs já estão lá. Os pais podem direcionar elas para lá. João, capítulo 10, dos versos 27 a 30. Louvado é o nome de Jesus. Nós estamos numa série de sermões chamada Doutrinas da Graça. Temos falado a respeito da salvação, de como Deus ele salva pecadores. E hoje nós vamos falar a respeito da perseverança dos santos. É o nosso 6º sermão. É a 5ª doutrina. A doutrina é a última, mas nós teremos mais um sermão ainda no domingo que vem. Um sermão mais prático, aplicativo, de como devemos viver as verdades dessas doutrinas. João capítulo 10, os versos 27 a 30. Todos encontraram? Amém? Acompanhe comigo. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Preste atenção no verso 28, 29 e 30. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Se você puder, curve sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã que estamos aqui, Senhor, reunidos para cultuar ao Senhor, para nesse momento específico, Senhor, ouvir da Tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, que nesse momento aqui o Senhor fale ao coração da sua igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo que aqui está, que Ele aplique as verdades do sermão dessa manhã, Senhor, ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Fala com a Tua igreja, Senhor. Exorta, edifica, consola ela por meio da Tua palavra. Derrama da Tua graça sobre cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor. Que nós possamos ser alcançados, Senhor, pela Tua palavra. Que a Tua palavra não alcance apenas os nossos ouvidos, Senhor, mas que ela alcance o nosso coração. Que ela alcance o mais íntimo do nosso coração, trazendo transformação sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Nós te entregamos todas as coisas aqui, Senhor, e te pedimos, conduza-nos e exalta o nome do Teu Filho Jesus acima de todo nome aqui nessa manhã, Senhor. Nós oramos entregando tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento, irmão. Louvado é o nome de Jesus. Nós vamos então hoje falar sobre a doutrina da perseverança dos santos. No último domingo aqui, na parte da noite, nós falamos sobre a 4ª doutrina e falamos a respeito da graça irresistível, da maneira que Deus ele trabalha para quebrantar o coração do seu povo escolhido. Nós vimos aqui que Deus ele é poderoso para quebrar até o coração mais duro, que Deus ele é poderoso para transformar o pecador mais depravado que existe. Que se Deus ele decide salvar alguém, não há ninguém e nada que possa impedir Deus de cumprir o seu propósito soberano na salvação de pecadores. Vimos aqui que a graça ela pode ser resistida até o momento em que Deus ele não deixe mais e quebre a resistência do coração do ser humano. Hoje nós vamos falar sobre a perseverança, de como os santos perseveram, de como aqueles que outrora eram depravados foram eleitos, foram alcançados pelo sangue de Jesus, foram atingidos pela graça que é irresistível. Como os santos eles permanecem firmes no Senhor durante toda a sua vida. Quando falamos da perseverança dos santos, alguns já ouviram falar sobre isso, outros não. Essa doutrina ela fala que aqueles que Jesus salva não se perdem. Que aqueles que foram alcançados pela graça, eles serão no fim das suas vidas, ou na vinda de Jesus, ou na sua morte, reunidos com o Senhor na eternidade. Há um chavão que é bem comum dentro dessa doutrina, que é um chavão que diz que uma vez salvo,
sempre salvo. E é sobre isso que essa doutrina fala. E é isso que ela ensina. Que uma vez que fomos alcançados por Jesus de fato, que uma vez que Jesus ele estendeu a sua graça a nós, que uma vez que Jesus ele morreu e derramou o seu sangue pelos nossos pecados, que uma vez que Jesus ele nos salvou, essa salvação ela jamais pode ser perdida. Veja bem, será que é possível perder a salvação? Será que nós podemos perder a salvação? Será que de fato, uma vez salvo, nós somos para sempre salvos? Se nós somos de fato uma vez salvos e para sempre salvos, será que é possível se desviar da vontade de Deus? Será que um salvo pode se desviar? Será que um salvo pode cair? Veja bem, se uma vez salvo, salvo para sempre. Isso significa então que nós podemos pecar à vontade e mesmo assim no final da nossa vida, nós permaneceremos ainda salvos? Essas perguntas que nós vamos responder aqui essa manhã, eu quero trazer aqui, ainda na introdução, duas definições a respeito dessa doutrina. A primeira definição é dos cânones de Dort, que diz assim, falando sobre a perseverança dos santos. A perseverança dos santos significa que o poder de Deus, pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes da graça, é tão grande que isso não pode ser vencido pela carne. De forma que esse Deus, que é rico em misericórdia, não retira de nós o seu Espírito Santo. Ele não permite que o crente cometa o pecado que leva à morte e nos renova efetivamente ao arrependimento. Há uma segunda definição, que é de um teólogo americano, Wayne Grudem, a respeito da perseverança dos santos. Ele diz o seguinte: por perseverança dos santos, entendemos que todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida. E que só os que perseveram até o fim da vida realmente nasceram de novo. Então, como N. Gruden define, ele define, olha, quem vai perseverar até o fim? Aqueles que de fato nasceram de novo. Aqueles que foram alcançados pela graça que é irresistível. Uma vez que nós encontramos a salvação, também encontramos uma força que provém de Deus para permanecer sempre na fé. Uma vez salvos, permanecemos sempre salvos. E aqui é em torno disso que vai girar o sermão. Uma vez salvos, permaneceremos sempre salvos. Não porque faremos o que quisermos e continuaremos salvos, mas porque não faremos mais o que queremos. Nossa vida, nossas vontades, o nosso viver, eles são transformados. E a partir disso, nós viveremos aquilo que Deus espera de nós. Veja bem, a salvação, uma vez recebida, biblicamente, ela jamais pode ser perdida. Deus não é um Deus que dá a salvação e retira a salvação. Deus não é um Deus que nos salva pela manhã e nos lança no inferno à tarde, e nos salva à noite e nos lança novamente no inferno pela manhã. Não. Uma vez que recebemos a salvação, que foi entregue a nós unicamente pela graça, essa salvação nunca nos é retirada. O que nós vamos ver aqui nessa manhã então, e eu peço que você preste muita atenção, nós vamos ver aqui 3 verdades que nos ajudarão a compreender melhor essa doutrina. E é importante que a gente se atente aos pormenores aqui, porque essa doutrina é como é a doutrina que fecha as 5 doutrinas que falamos, e ela é de extrema importância. Então nós vamos ver nessa manhã 3 verdades que nos ajudarão a compreender melhor a doutrina da perseverança dos santos. Nós vamos começar como temos feito durante toda a série aqui. Em primeiro lugar, a primeira verdade: o que a doutrina da perseverança dos santos não significa. O que não significa essa doutrina? E hoje nós vamos estender um pouco mais. Hoje serão 6 coisas que a doutrina da perseverança dos santos não significa. Ok, o pastor falou que uma vez salvo, salvo para sempre. Que se recebemos a salvação de fato, essa salvação não pode ser retirada. Que se nascemos de novo, nós vamos perseverar até o fim.
Mas o que essa doutrina não significa? Em primeiro lugar, essa doutrina não significa que podemos pecar à vontade. Então as pessoas ouvem, olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Então quer dizer que eu posso pecar do jeito que eu quiser, que no final das contas eu vou ser salvo. Não. Essa é a primeira coisa que essa doutrina não significa. Ela não significa que podemos pecar à vontade. Não é a ideia de que sou salvo apesar de tudo. É a ideia de que eu sou salvo porque fui transformado para ter uma vida de santidade e fé, evidenciada por obras de fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Verso 9. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Deus para praticar as boas obras que de antemão foram preparadas para nós. Ou seja, as obras não nos salvam, mas as obras evidenciam que fomos salvos. Veja bem, um salvo não vive de qualquer maneira. Um salvo não vive na prática deliberada do pecado. Essa graça que ensina que uma pessoa salva para sempre, pode viver do jeito que quer e no final da sua vida vai ser salva, é uma graça falsa. É uma graça barata. É uma graça enganosa. Uma vida vivida na fé é uma vida vivida em santidade, em uma vida santa. Uma vez que nós encontramos fé em Cristo Jesus, somos transformados para não mais pecar. Se eu fui salvo, eu não fui salvo para viver na prática do pecado. Se eu fui salvo para viver na prática da santidade. Um salvo não vive na prática deliberada do pecado. Essa doutrina não significa que podemos pecar à vontade. Uma vez que fomos salvos, nós nos comportamos como salvos. Uma vez que nós somos filhos de Deus, nós vivemos como filhos de Deus e não como filhos do diabo. Olhar para essa doutrina e pensar que nós podemos pecar, viver na prática do pecado e no final das contas ser salvo, é achar que nós podemos ser filhos de Deus e viver como filhos do diabo. É um engano. Essa doutrina não significa que nós podemos pecar à vontade. Sabe por quê? Porque o verdadeiro crente não vai pecar à vontade. O verdadeiro crente, ele não peca à vontade. Veja bem, ele não peca à vontade. Isso não significa que ele não peca. Só que quando ele peca, o pecado incomoda ele. O verdadeiro crente, quando peca, o pecado inquieta ele. O pecado, ele traz incômodo ao verdadeiro crente. Veja bem, um verdadeiro crente nunca peca em paz. Nunca. Um verdadeiro crente nunca peca com alegria. O verdadeiro crente não vai pecar à vontade, porque quem peca à vontade nunca foi crente. Quem peca à vontade nunca foi salvo. Quem peca à vontade nunca foi alcançado pela graça de Deus. Quem é crente, meus irmãos, muda os seus atos. Quem é crente, muda as suas atitudes. Quem é crente, vive no caminho de Deus. Quem é crente, não vive na prática do pecado deliberado. Essa doutrina não significa que podemos pecar à vontade. Em segundo lugar, essa doutrina não significa que os cristãos, eles são imunes a todo perigo espiritual, só por serem cristãos. Então quer dizer, pastor, que se eu sou salvo, estou salvo, não vai mais ter ataque do diabo, não vai mais ter tentação, não vai mais ter prova. Não, vai ter. E vou dizer para você, vai piorar. Piora depois que você é crente. Piora depois que você é alcançado pela graça. Veja bem, meus irmãos, o que acontece aqui é o oposto. Os cristãos, quando são alcançados pela graça, eles correm um risco ainda maior. Eles estão em perigo ainda maior, porque agora, irmãos, agora eles são cristãos. Agora o mundo e o diabo, eles vão se opor a eles de modo obstinado. Eles vão tentar destruir as ovelhas de Jesus. E veja bem, eles vão tentar destruí-las, e eles destruiriam se fosse possível.
Eles acabariam com elas se fosse possível. Uma das maiores declarações de toda a Bíblia acerca da segurança eterna do crente está em Romanos, capítulo 8, dos versos 31 a 39. Olha o que Paulo diz aos Romanos. Romanos, capítulo 8, dos versos 31 a 39. Ele diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que Paulo diz: nada separa uma ovelha de Jesus do seu pastor. Nada, nem a tribulação, nem a nudez, nem a perseguição, nem principados, nem potestades, nada. Nada. Veja bem, ele não está dizendo que não haverá perseguição. Ele não está dizendo que não haverá ataques. Ele está deixando claro que isso vai acontecer. Ele está deixando evidente que isto vai alcançar o povo de Deus. Esse trecho da Bíblia, irmãos, ele é forte ao elencar os perigos enfrentados pelos cristãos. Paulo aqui escreve sobre angústia, sobre sofrimento, sobre perseguição, sobre fome, sobre nudez. Paulo escreve sobre o perigo da espada. E ele conclui: olha, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E é assim que o povo de Deus vive, debaixo de perseguição, debaixo de guerra, como ovelhas entregues ao matadouro. Mas mesmo diante dessas forças hostis numerosas, mesmo diante de tudo isso, o cristão será mantido em pé pelo poder e pelo amor de Deus. Nada pode separar, nada separa uma ovelha do seu pastor. É por realmente enfrentarmos esses perigos espirituais que a doutrina da perseverança é tão importante. Uma terceira coisa que essa doutrina não significa, ela não significa que não devemos lutar contra o pecado, que não devemos entender que estamos em uma guerra. Uma vez que somos salvos, Deus ele tem interesse que venhamos a batalhar contra a nossa carne, que venhamos a lutar contra os desejos e os impulsos da nossa carne. Veja bem, meus irmãos, uma das características de que alguém foi salvo é que ele está em guerra contra o pecado, ele está em guerra contra a carne, ele está em guerra contra esse mundo. Você quer saber se você é alguém que foi alcançado pela graça? Olhe para a sua vida e veja se você guerreia contra o pecado ou se você anda de mãos dadas com o pecado. Olhe para a sua vida, analise se o pecado e a sua carne e esse mundo são inimigos seus ou se eles são seus amigos. A característica de alguém que foi salvo é que esse alguém está lutando contra o pecado, está lutando contra a carne. Aquele que é realmente salvo, ele batalha contra as más obras que muitas vezes se levantam. Ele entende que está em guerra. O modo como o Senhor vai nos manter na fé é nos fazendo lutar contra as coisas que querem nos tirar da fé. É nos manter alertas, é nos mantendo vigilantes. A luta contra o pecado é necessária para permanecermos no caminho da fé, porque Deus nos preserva e nos leva a lutar contra o pecado. Essa doutrina aqui, ela não significa que nós somos salvos e vivemos a vida de qualquer jeito. Nós estamos em guerra, meus irmãos.
Nós estamos em guerra, a nossa carne está todos os dias tentando tomar o controle das nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos lutar. A vida cristã ela não é um parque de diversões. Você não vem para a igreja para se divertir. Jesus não salvou você para dar uma vida boa para você. Ele salvou você e botou você numa guerra contra a sua carne, contra esse mundo, contra o diabo. E nós precisamos compreender isso. Uma quarta coisa que essa doutrina não significa. Essa doutrina não significa que os cristãos são sempre impedidos de cair em pecado, só por serem cristãos. Pastor, uma vez salvo, salvo para sempre, então quer dizer que eu não peco mais? Não. Nenhum salvo está impedido de cair em pecado. Nenhum salvo ele tem a segurança de que nunca vai pecar só porque ele é cristão. Essa doutrina não significa isso. Olhe para mim, infelizmente cristãos pecam. Infelizmente. Infelizmente o povo de Deus peca. Veja bem, Noé pecou. Ele se embriagou. Você olha para Abraão, Abraão mentiu. Ele disse que a sua esposa era sua irmã. Você olha para Davi, Davi adulterou. E ele não só adulterou, depois de adulterar, ele planejou a morte de Urias. Você olha para Pedro, e Pedro negou a Jesus. Cristãos pecam, e infelizmente, a segurança eterna da salvação não significa que um cristão jamais vai pecar ou cair em pecado. Esses exemplos nos levam a concluir que a perseverança não significa que os cristãos não cairão, mas que eles não se perderão. Eles não se perderão. Um cristão cai em pecado, ele cai. Mas ele não é como um porco que fica chafurdando na lama. O pecado para ele é uma pedra de tropeço. O pecado para ele é um acidente. O pecado para ele é algo casual. Não é a sua rotina, não faz parte da sua vida. Não é algo com que ele convive. Um cristão, ele pode cair, irmãos, mas ele pode ter a certeza de que se ele é um verdadeiro cristão, ele não vai se perder. Os eleitos de Deus, eles são com frequência como o filho pródigo. Os eleitos de Deus, com frequência, eles são como o filho pródigo. No sentido de que são iludidos pelo mundo, desviados por seus próprios desejos corruptos. Assim são os eleitos de Deus. Hora ou outra, eles são atraídos ao mundo. Hora ou outra, os seus desejos corruptos controlam a sua vida. Hora ou outra, eles pecam. Assim como o filho pródigo, eles desperdiçam sua essência, vivendo de maneira errada. Eles se alimentam das sobras do mundo, que não satisfazem. Mas sabe o que mais me chama a atenção, irmãos? Na parábola e na história do filho pródigo, é que depois dele pegar a herança do pai, você conhece a história, ele gastar toda a herança, ele desejar comer a comida dos porcos, ele ser enviado ao campo para apacentar os porcos. O texto é muito claro. O texto diz que, de repente, aquele filho caiu em si. De repente, ele cai em si. Ele vê a sua condição. Ele se lembra de que ele tinha um pai. Ele diz, olha, Lucas 15, 17, 18. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele estava lá, ele era filho. Ele saiu da casa do seu pai, ele se deu ao pecado. Mas num determinado momento ele cai em si. Ele se lembra que tinha o seu pai e ele decide voltar para a casa do seu pai. Quando ele retorna, ele encontra o seu pai lá. Para receber ele com amor, com uma recepção alegre. Essa parábola do filho pródigo, irmãos, ela é totalmente uma parábola que enfatiza as doutrinas da graça. Pois o pródigo era filho. E esse laço não poderia ser quebrado. Não é porque ele havia pecado que ele havia deixado de ser filho. Muitos de nós, irmãos, pensamos assim, por não compreender a salvação. Eu sou filho de Deus, mas se eu pequei, eu deixei de ser filho de Deus. Você já parou para notar? Você que é pai, quando o seu filho faz algo errado para você,
ele deixa de ser seu filho. Você diz assim, não, agora você fez algo errado para mim, não sou mais teu pai, você não é mais meu filho. Não. Mesmo que ele tenha feito algo de gravíssimo contra você, ele vai continuar sendo seu filho. E você vai continuar sendo pai e mãe dele. Quando nós olhamos para Deus, irmãos, nós achamos que quando nós pecamos, nós perdemos a salvação e deixamos de ser filhos de Deus. E depois, quando nós fazemos as coisas certas, então Deus agora ele nos aceita. E agora nós voltamos a ser seus filhos. Você consegue compreender que isso é uma salvação por meio de obras? Que a graça não está presente nisso? Que a fé não está presente nisso? Que o que sustenta esse tipo de salvação são as obras, os méritos, o fazer as coisas certas ou não fazer as coisas certas? Veja bem, meus irmãos, aqueles que não são filhos, eles nunca têm o desejo de levantar-se e ir para o Pai. Nunca. Sabe por que o filho pródigo ele cai em si? Sabe por que ele decide voltar para a casa do pai dele? Porque ele era filho. E só os filhos têm esse desejo quando pecam, de voltar para o seu pai. Aqueles que não são filhos, eles pecam, continuam pecando e não querem saber de Deus, irmãos. Eles não querem saber do Pai. Eles fazem aquilo que o seu coração depravado os inclina, que é o pecado. Uma quinta coisa que essa doutrina não significa, e aqui é muito importante. Essa doutrina não significa que aqueles que meramente professam a Cristo, sem realmente terem nascido de novo, estão seguros. Veja bem, há uma multidão de pessoas que diz crer em Cristo. Há uma multidão de pessoas que diz que aceitou a Cristo, que respondeu a um convite sem nunca ter nascido de novo. Apenas por um apelo humano, apenas por uma resposta humana, apenas por uma persuasão humana. Nós vivemos, meus irmãos, numa época em que muitos se dizem cristãos, mas que estão destituídos de qualquer conhecimento da verdadeira fé. Eles não conhecem a verdadeira fé. E pior ainda, estão destituídos de qualquer experiência ou caráter cristão genuíno. Está cheio de pessoas que se dizem cristãs, que têm 2 mulheres, 3 mulheres, que vivem na prática do pecado, que mentem, que enganam, que roubam, que trapaceiam. Só que elas foram enganadas. Elas receberam uma falsa esperança do porquê um dia foram à frente, fizeram uma reza dizendo que criam e aceitavam Jesus. Saíram e continuaram a viver as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Elas professaram a Cristo, mas nunca nasceram de novo. Há outros, meus irmãos, que conhecem muito sobre religião. Eles conhecem a Bíblia. Eles conhecem as doutrinas. Se você senta para conversar com eles, eles sabem expor a doutrina, a teologia, eles te explicam todos os pontos. Muitos desses estão dentro da igreja, estão dentro do congregar. Só que veja bem, meus irmãos, esse tipo de conhecimento não é a garantia de que o indivíduo é realmente salvo. Olhe para mim e analise o seu coração nessa manhã. Analise seu coração. Ser membro de uma igreja não quer dizer muita coisa se você não nasceu de novo. Você pode estar dentro da igreja sem nunca ter nascido de novo. Isso não fará a menor diferença. Olhe para mim, se você não foi regenerado, vai chegar um tempo da sua vida que você vai sair dessa igreja. Você não vai permanecer. Não ache que porque você hoje está no congregar, está no culto, está servindo, está ouvindo o evangelho, que você é plenamente alguém que foi salvo, se o seu caráter ainda não foi transformado, se o seu coração ainda não foi regenerado. Há pessoas que dizem ter crido em Jesus, mas estão vivendo uma vida mundana, estão vivendo uma vida na prática do pecado. Elas pecam à vontade, elas se esbaldam no pecado, e aí elas pecam, se esbaldam no pecado, e aí você vai conversar com elas e elas dizem assim: não, é que agora eu estou desviado da igreja, é por isso que eu estou vivendo essa vida.
É por isso que eu estou na prática do pecado. Só que veja bem, a doutrina cristã da perseverança, ela não leva a uma segurança falsa. Ela não leva a uma presunção de salvação. Quando você ler a sua Bíblia, procure nela um crente desviado, que permaneceu desviado. Se você encontrar um crente desviado na Bíblia, que permaneceu desviado, aí nós podemos conversar. Não há crentes desviados na Bíblia. Os crentes que se desviaram foram trazidos de volta. Pedro desviou, ele voltou. Davi desviou, voltou. Noé desviou, voltou. Abraão desviou, voltou. E por que eles voltaram? Porque eles eram. Você olha para Judas, Judas desviou, não voltou. Demas desviou e não voltou. E por que eles não voltaram? Porque eles nunca haviam sido alcançados pela graça. Nunca. Não há, irmãos, dentro das Escrituras, testemunhos de crentes que dizem assim, não, eu sou salvo, só que eu só estou há 10 anos desviados. Não, é que eu sou salvo, mas eu estou há 15 anos desviados. Não há essas coisas. Você não encontra esse tipo de pessoas nas Escrituras. Muitos dos que afirmam ser salvos estão vivendo de forma permanente, com seus estilos de vida pecaminosos, em desobediência ao Senhor. Essa é uma falsa segurança, meus irmãos. É uma falsa segurança de que essa pessoa foi salva. Essa pessoa ela precisa ouvir o Evangelho. Ela precisa ser confrontada, porque senão ela está caminhando à condenação eterna. Uma sexta coisa que essa doutrina não significa. Ela não significa que somos melhores do que os outros porque encontramos salvação. Não somos. Não somos melhor que Judas. Não somos melhor que Demas. Não somos melhor do que aqueles que estão lá fora. A única coisa que nos difere de Judas, de Demas e de todos aqueles que ainda permanecem no caminho das trevas é que a nós a graça já foi estendida. É que a nós a misericórdia já foi estendida. É que a nós Cristo já encontrou. Veja bem, não somos melhores do que ninguém. Se estamos aqui nessa manhã, é unicamente por graça. Se estamos aqui nessa manhã, é porque Deus tem nos preservado. É porque Deus tem nos guardado. É Deus quem nos mantém na fé, irmãos. Se nós estamos aqui há 10 anos, 15 anos, 8 anos, 3 anos, 1 ano na fé, só há um motivo para isso e não está em nós, está em Deus. É Deus que nos mantém em pé. É Ele que nos sustenta. A doutrina da perseverança dos santos jamais nos leva ao orgulho. Mas quando compreendida, ela nos leva à humildade. Ela vai nos fazer humildes diante do Senhor. Ela vai nos fazer humildes diante de outras pessoas, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Se fôssemos deixados aos cuidados da nossa própria força, não estaríamos aqui nessa manhã. Não teríamos nos mantido em pé. Veja bem, pelas nossas próprias forças, nenhum de nós ficaria mais do que 30 minutos na presença do Senhor. Cairíamos, pecaríamos, nos afastaríamos voluntariamente do Senhor, irmãos. Nós perseveramos na fé porque Deus nos preserva. E somente porque Deus nos preserva. Por isso, essa doutrina é chamada também de doutrina da preservação dos santos. Pois nós perseveramos apenas porque Deus nos preserva. Apenas porque Deus nos sustenta. Apenas porque Deus ele mantém a sua graça sobre as nossas vidas. Sabe o que é interessante aqui? É que essa doutrina é uma conclusão lógica dos outros 4 pontos que nós vimos até aqui. Os outros 4 pontos desembocam aqui. É interessante, irmãos, nós olharmos isso. Se o homem, ele é totalmente depravado, como nós vimos no primeiro sermão, então ele não pode fazer nada para ajudar a si mesmo, no que diz respeito às coisas espirituais. Se Deus, ele é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se então que Deus assegurará a salvação final desses eleitos. Ou seja,
eles perseverarão até o fim. Se você que está aqui, que ouviu os outros 4 sermões, 5 sermões, se você creu nos outros 4, 5 sermões, você vai ser conduzido a crer também nesse último. Você vai ter que aceitar que Deus, ele preserva o seu povo. Ele faz com que o seu povo persevere. E essa é a primeira verdade, então. O que essa doutrina não significa? Nós vemos também uma segunda verdade aqui. O que a doutrina da perseverança dos santos significa, então, pastor? Ela significa pelo menos, porque ela pode significar muito mais do que isso. Ela significa pelo menos 3 coisas. O que a doutrina da perseverança dos santos significa? Em primeiro lugar, que as ovelhas de Jesus jamais perecerão. É isso que essa doutrina significa. Que as ovelhas de Jesus jamais perecerão. É o que diz o texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O que essa doutrina significa então? Em primeiro lugar, que as ovelhas de Jesus jamais perecerão. Jesus não vai perder, olhe para mim, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Nenhuma delas. Nenhuma ovelha será perdida. A vida eterna não é uma conquista das obras, ela é uma oferta da graça. É um presente concedido pelo bom pastor, por Jesus. Essa vida, irmãos, não pode ser interrompida, nem perdida, senão ela não seria eterna. Veja bem, quando nós estamos falando que nós recebemos a vida eterna quando cremos, eternidade é algo que não acaba. Eternidade é algo que não pode ser interrompido. Se nós fomos salvos, se nós de fato cremos, se nós recebemos a vida eterna, essa vida não pode ser interrompida. Essa vida, ela não pode, irmãos, ser perdida. Na verdade, essa vida eterna, irmãos, ela só pode ser chamada de eterna se ela durar para sempre. Se a vida eterna que julgamos ter não dura para sempre, ela nunca foi eterna. Ela nunca foi eterna. Ela foi temporal. Ela tinha um tempo de duração. Se ela deixou de ser eterna, ela nunca foi. Veja bem, meus irmãos, o Pai e o Filho garantem às ovelhas segurança eterna. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E aí ele começa a falar, olha, eu lhes dou a vida eterna. E aí ele afirma, ele diz, jamais perecerão. Ele diz que nenhuma ovelha pode ser arrebatada da sua mão. E veja bem, ele diz, nenhuma ovelha pode ser arrebatada da sua mão. E aí depois ele acrescenta, e nem da mão do meu Pai. Nenhuma ovelha pode ser arrebatada. O que Jesus está dizendo é, o Pai e eu garantimos a segurança eterna das ovelhas. As ovelhas de Jesus jamais perecem. Jamais. Elas jamais serão perdidas. Elas são uma dádiva do Deus Pai ao Deus Filho. Elas são o bem mais precioso de Jesus. As ovelhas são a sua herança particular. Jesus está dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Olhe para mim, Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo, eu dou a vida eterna, elas jamais se perderão. Eu e o Pai vamos cuidar delas, elas estão nas minhas mãos, elas estão nas mãos do Pai. Jesus não pode mentir. Se Jesus está dizendo que nenhuma ovelha se perderá, ele não pode mentir. Ele não está fazendo uma afirmação enganosa. Ele não pode dizer, olha, nenhuma ovelha vai se perder, e depois as ovelhas se perdem. Não, Jesus não pode mentir. Ele não é homem para mentir. Ele é Deus. Ele não mente, meus irmãos. A nossa garantia não está baseada nos nossos méritos, nem na nossa força. A segurança de nossa salvação não tem como alicerce a nossa fé
ou mesmo a nossa perseverança. Sabe aonde nós estamos seguros? Na promessa que não pode falhar. Essa promessa não pode falhar. Há uma promessa aqui: as minhas ovelhas não vão perecer. Ninguém vai arrebatar ela das minhas mãos. Ninguém vai arrebatar ela das mãos do Pai. Há uma promessa, e essa promessa não pode falhar. Cristo, ele não mente, irmãos, ele não é homem para mentir. Jesus diz que da sua mão, e logo em seguida, que da mão do Pai, ninguém pode arrebatar suas ovelhas. Ele e o Pai são um. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, as ovelhas estão na minha mão, elas estão aqui, só que por cima da minha mão, tem também a mão do Pai. Então elas estão na minha mão, estão na mão do Pai, e das nossas mãos, nenhuma delas vai ser arrebatada. Elas terão a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando elas estão na minha mão, estão na mão do Pai, está dizendo, elas estão seguras. Em mim elas têm segurança. Ninguém as arrebata das minhas mãos. Veja bem, irmãos, alguns quando ouvem isso, eles dizem, tá bom, ninguém pode arrebatar, mas as ovelhas podem sair. Elas podem usar o seu livre-arbítrio e sair das mãos de Jesus. Quanta ignorância. Quanta ignorância, irmãos. Quando Jesus está dizendo ninguém, esse ninguém inclui as ovelhas. É ninguém, ninguém mesmo, nem as ovelhas podem sair. Ninguém as arrebata, ninguém sai. Todos aqueles que são as suas ovelhas estão seguros nele. Quando Jesus fala sobre ninguém, isso inclui as ovelhas que estão nas suas mãos. Ninguém, meus irmãos. Assim estamos duplamente seguros, agarrados pelo Pai e pelo Filho. E se ainda assim nos sentirmos inseguros, nós devemos nos lembrar que enquanto nos seguram dessa maneira, tanto o Pai quanto o Filho, eles estão nos segurando com uma mão, mas a outra mão deles está livre para nos proteger, está livre para nos guardar, está livre para nos defender, irmãos. Essa doutrina significa que as ovelhas de Jesus jamais se perderão, elas não vão perecer. Há uma segunda verdade que essas doutrinas elas nos ensinam. Além das ovelhas não se perderem, a doutrina da perseverança dos santos significa que aquele que começou a boa obra, ele vai completar ela. E não há aqui condicionantes. Há uma certeza. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim, estou certo. Paulo não está com dúvida. Ele não está duvidoso do que Cristo vai fazer. Ele diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o segundo significado dessa doutrina. O Cristo que começou a obra nas nossas vidas, quando nos escolheu, quando nos chamou, quando nos justificou, quando nos adotou, quando nos regenerou, esse Cristo vai cumprir a sua obra até o fim. Ele começou a salvação, ele nos salva, ele nos mantém salvo, e ele consuma a sua salvação no final. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus termina o que ele começa. Ele termina o que ele começa. Se ele começou algo, ele termina, ele não é como nós. Nós muitas vezes começamos as coisas e paramos na metade. Começamos a fazer coisas e desistimos no meio do caminho. Deus não é como nós. Deus ele não para no meio do caminho. Deus quando ele começa algo, ele termina, irmãos. Ele começou algo e ele vai terminar o que começou. Isso é verdadeiro para todos os planos de Deus. Tudo aquilo que ele começa, ele termina. Ele nunca inicia uma obra que não tenha a intenção total de completar. Mas quando nós falamos da salvação, isso é especialmente verdadeiro. Essa obra graciosa e santificadora do seu Espírito nas nossas mentes e nos nossos corações, ela vai ser completa. Ele vai consumar a sua obra. Considerando, meus irmãos, que Deus nunca abandona os seus planos, que Ele nunca abandona os seus propósitos para o nosso destino eterno.
Ele não deixará a obra da salvação inacabada. E detalhe, Ele não deixará a obra da salvação nas nossas mãos. Porque se Ele deixasse a obra da salvação das nossas mãos, nós perderíamos essa obra. Nós acabaríamos com essa obra. Nós não terminaríamos essa obra. Sabe por que a salvação não pode ser perdida por nós? Porque ela não é obra nossa. Não é algo que nós fazemos. É algo que Cristo faz em nosso favor. Ele vai concluir a sua obra, irmãos. Ele se recusa a desistir enquanto não nos tornar semelhantes a Cristo. Sabe aonde isso se comprova? Romanos 8,30. Romanos 8,30, Paulo diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Você percebe aqui que é como se esse texto fosse uma corrente. Ele predestina, Ele chama, Ele justifica, Ele glorifica. E sempre dando como algo consumado. Não é que Ele vai predestinar, é que Ele já predestinou. Não é que Ele vai chamar, é que Ele já chamou. Não é que Ele vai justificar, é que Ele já justificou. Não é que Ele vai glorificar, é que Ele já glorificou. Mas espera aí, como que Ele glorificou se Ele ainda não voltou? Ele não voltou para nós. Para nós, a obra da glorificação é uma obra que aguardamos, mas na eternidade. Em um Deus que é atemporal, que está fora do tempo, isto já está consumado. Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou, ou seja, os elos dessa corrente são inquebráveis. Eles não quebram, porque a obra de Deus é uma obra infalível. Veja bem, meus irmãos, não há abandonos nessa sequência. Não há. Veja bem, não é que Ele predestina, chama e depois as pessoas se desviam. Paulo está deixando claro que não há abandonos nessa sequência. Que ninguém desse grupo de Romanos 8,30 se perdem. Paulo está deixando claro que todos aqueles que foram predestinados serão glorificados. Serão glorificados. A perseverança da salvação, ela depende de Deus. Ela depende somente de Deus. Porque Ele não pode mentir, e as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Nós temos uma garantia, irmãos, de que a nossa salvação não é uma vaga possibilidade, não é uma oportunidade que temos, mas que a nossa salvação é uma certeza inabalável, inquebrável, que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Na mente e nos decretos de Deus, a nossa salvação já está consumada. Mas aqui, irmãos, aonde estamos, ainda gememos sob o peso do pecado. Ainda lutamos contra ele. Aqui, no mundo aonde estamos, ainda vivemos em um corpo de fraqueza. Aqui ainda tropeçamos e muitas vezes caímos. Porém, meus irmãos, quando Cristo voltar em glória, seremos transformados. A glorificação será uma obra consumada. A volta de Jesus e a consumação da nossa salvação, elas são uma agenda firmada pelo Pai. E Ele vai cumprir a sua agenda. No tempo certo, na hora certa. A sua agenda, aquilo que Ele planejou, as suas promessas, elas se cumprirão. Há uma terceira coisa aqui que a doutrina da perseverança dos santos significa. Ela significa também que somente aqueles que nasceram de novo é que perseveram até o fim. Somente quem foi regenerado. Olha o que diz João capítulo 6, dos versos 38 a 40. João capítulo 6, dos versos 38 ao 40. Jesus diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja qual que é a vontade do Pai. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus deixa claro qual que era a vontade do Pai para ele. Que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perdessem. O que Jesus afirma aqui é que todo aquele que crê nele tem a vida eterna.
ele recebeu a vida eterna. Jesus afirma que todo aquele que crê nele e recebeu a vida eterna, vai ser ressuscitado no último dia. Ele vai levantar ou do túmulo, ou vai elevar aos céus na sua vinda. Mas há uma certeza, todo que crê tem a vida eterna, e todos aqueles que têm a vida eterna serão ressuscitados no último dia. Parece difícil evitar a conclusão de que todo aquele que verdadeiramente crê em Cristo permanecerá cristão até o dia da ressurreição final. E é isso que Jesus está dizendo. Que todo aquele que creu, que todo aquele que recebeu a vida eterna, sabe qual a certeza? Ele vai chegar no fim da sua vida crendo. Ele vai chegar no fim da sua vida cristão. Ele vai chegar no fim da sua vida servindo a Deus. Jesus está enfatizando que veio para fazer a vontade do Pai. E que essa vontade era de que ele não perdesse nenhum daqueles que o Pai lhe havia dado. Aqueles, meus irmãos, que foram dados pelo Pai ao Filho, não se perderão. Eles têm a vida eterna. Eles serão ressuscitados no último dia. Aqueles que permanecem na fé, eles mostram por meio disso que são crentes autênticos. Qual que é uma das evidências de uma verdadeira conversão? Permanência, perseverança, constância na fé. Como eu sei que alguém creu? Eu sei que alguém creu quando alguém continua crendo. Quando alguém permanece crendo. Quando alguém vive a sua vida inteira crendo. Só que veja bem, o mesmo João, que está falando que aquele que crê recebe vida eterna, que aquele que crê vai ser ressuscitado no último dia, o mesmo João, ele vai falar a respeito de pessoas que se afastam. O mesmo João, ele vai nos mostrar o porquê que alguns que um dia estiveram, não estão mais. E sabe o que nós vamos ver? Que eles não saíram por causa da igreja. Eles não saíram por causa do pastor. Eles não saíram por causa dos irmãos. Na verdade, isso são todas desculpas que são usadas quando alguém sai do congregar. Você já percebeu que dificilmente alguém se afasta da igreja dizendo que a culpa é sua? Você já percebeu que todas as vezes que alguém se afasta do congregar, a culpa é de alguém? É porque alguém fez algo? É porque alguém feriu? É porque alguém machucou? É porque a igreja é tóxica? É porque o pastor é tóxico? Você já viu quando uma pessoa sai da igreja dizendo, estou saindo porque o problema sou eu. O problema está comigo. O problema não está com meus irmãos. O problema não está com a pregação, o problema não está com como a igreja ela é dirigida, não está com o pastor. Não, o problema sou eu. Você não encontra esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, ele é raro. A culpa é sempre de outro. E João ele vai deixar claro. O mesmo João que está dizendo que aquele que crê recebe a vida eterna e vai ser ressuscitado, ele vai nos mostrar claramente que quando as pessoas se afastam da comunhão da igreja e da fé em Cristo, elas estão unicamente e simplesmente mostrando assim que a sua fé nunca foi real e que elas jamais fizeram parte do verdadeiro corpo de Cristo. Pastor, por que tem pessoas que vieram na igreja, congregaram 5 anos, 10 anos, e depois saíram da igreja e nunca mais voltaram? Sabe por que elas saíram? Sabe por que elas não permaneceram? É porque elas nunca foram. Elas nunca nasceram de novo. Elas podem até ter provado dos benefícios da igreja, da pregação, do ensino, do congregar. Elas podem ter visto coisas maravilhosas e até servido e sido instrumento na vida de outras pessoas, mas nunca foram regeneradas. Nunca foram alcançadas pela graça. E veja bem, não é eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz. O próprio texto bíblico vai falar sobre isso. 1 João, capítulo 2, verso 19, olha o que João vai dizer. Eles saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe o que o João está dizendo? Eles saíram porque não eram. Porque se eles fossem, jamais teriam saído. Se eles fossem, jamais teriam se desviado permanentemente. Se eles fossem, jamais teriam abandonado a congregação. Sabe por que eles se desviam? Porque não são.
Não, mas ele estava há tanto tempo dentro da igreja, pastor. Judas estava, irmão. Judas estava. Judas estava dentro. Falamos bastante de Judas aqui na série. Judas pregou. Judas viu milagres. Judas viu Jesus caminhando sobre as águas. Judas viu demônios sendo expulsos. Judas viu cegos enxergando. Judas ouviu todo o ensinamento, mas não era. Ele nunca nasceu de novo. Paulo fala de Demas. Demas caminhou com Paulo. Demas era alguém que auxiliava Paulo no ministério. E quando Paulo está preso, ele diz, olha, Demas amou o presente século. Demas, ele me deixou aqui. Ele amou esse mundo. Ele abandonou a fé. Ele se voltou para as coisas desse mundo. Todos aqueles que não permanecem na fé, eles mostram que nunca houve fé genuína em seu coração. Nunca houve. Ah, pastor, está querendo dizer então que se uma pessoa sair da igreja, da tua igreja, ela nunca foi? Não, eu estou querendo dizer que uma pessoa que sai de uma igreja e não vai para outra igreja, ela nunca foi. Não é sobre sair de uma igreja local, é sobre sair de uma igreja local e nunca procurar outra igreja local. É sobre abandonar o congregar e nunca mais ir congregar. Não é sobre sair da igreja aqui, é sobre sair da igreja, do meio do povo de Deus, do congregar. Há pessoas que saem, irmãos, do meio dos congregar de igreja, não só da nossa, de diversas igrejas. Eles falam mal da igreja, eles falam mal do pastor, falam mal dos irmãos, eles abandonam o congregar. Só que o problema não era a igreja que eles estavam. Porque se a igreja fosse problema, eles tinham procurado outra. Na verdade, quando eles abandonam falando mal, se atiram, irmãos. Se atiram no pecado, na devassidão. Se atiram nas obras da carne. Dão vazão para o seu coração pecaminoso. Veja bem, irmãos, aqueles que não permanecem na fé mostram que nunca houve fé genuína em seu coração. Falando de pessoas que haviam abandonado a comunhão, João afirma que aqueles que partiram mostravam com seu ato que não eram dos nossos. Não haviam verdadeiramente nascidos de novo. A marca de salvos é constância. Os salvos, eles mantêm a sua vida constante. Os que caem e deixam a igreja total e finalmente nunca fizeram parte da igreja de fato. Nunca fizeram. Nem todos os membros da igreja visível fazem parte da igreja invisível. Nem todos, meus irmãos. Nem todos os membros comungantes da igreja, que são professos, que foram batizados, são necessariamente membros do corpo de Cristo. Nem todos os que têm os seus nomes arrolados na igreja têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nem todos, meus irmãos. Somente o Senhor conhece os que lhe pertencem. Somente Ele sabe quem são os seus. E nem todos os que estão na igreja realmente pertencem à igreja. Nem todos. E por isso se faz necessário, meus irmãos, todos os domingos nós chamarmos os irmãos ao arrependimento, a uma análise da sua vida, a uma análise do seu coração, a uma análise de como tem vivido. Veja bem, você precisa analisar se você de fato é crente, se você de fato possui a fé salvífica, se você de fato tem frutos na sua vida que testificam que a graça alcançou você. O pertencer à igreja não garante que um homem pertence a Cristo. Não garante. A perseverança dos santos é uma doutrina bíblica, mas não é uma doutrina criada para levar os indiferentes a um sentimento de falsa segurança. Ela não serve para isso. Significa que a perseverança é a marca essencial da santidade. Repito aqui, todos aqueles que se afastam de Cristo estão dando provas de que a sua fé nunca foi autêntica, de que nunca tiveram uma fé verdadeira. Todos aqueles que se afastam de Cristo estão dando provas de que na verdade nunca nasceram de novo. Eles podem dar muitos sinais exteriores. Eles podem se vestir como crente. Eles podem falar como crente. Eles podem ter uma Bíblia de crente. Eles podem vir na igreja de crente. Eles podem cantar música de crente. Eles podem até evangelizar como os crentes evangelizam. Mas se eles não nasceram de novo, eles nunca foram. Uma hora isso vai cair por terra, irmãos. Uma hora isso fica evidente. Uma salvação e uma transformação apenas exterior, uma hora ela vai ficar evidente. Ninguém consegue ser um personagem a vida inteira. Não consegue. Se essa pessoa não foi alcançada de fato pela graça, uma hora isso vai se evidenciar.
Muitas vezes nós nos escandalizamos, irmãos, quando vemos pessoas que outrora serviram a Deus vivendo uma vida profana. Isso não deveria nos escandalizar. Isso deveria nos deixar claro que essas pessoas nunca foram. Elas estavam no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. E elas só fizeram o que fizeram porque não eram dos nossos, irmãos. Veja bem, muitos podem ter feito parte da igreja por algum tempo, podem ter desfrutado, irmãos, de diversos benefícios por estar presente nela, mas o simples fato de não permanecer até o fim na fé só testifica que eles nunca tiveram fé genuína, que eles nunca nasceram de novo. Eles até receberam a palavra, eles até ouviram o evangelho, mas é a parábola do semeador, irmãos. Um maligno rouba na beira do caminho, outra não tem profundidade, o sol vem e seca, outra, irmãos, ela começa a ser sufocada pelos prazeres e pela busca do dinheiro da vida e acaba não frutificando. Veja bem, tem muitas pessoas que ouviram o evangelho, sabem explicar o evangelho, já tiveram dentro da igreja, mas não tiveram o coração regenerado. Elas podem andar muito tempo dentro da igreja. Elas podem, como Judas, andar 3 anos dentro do ministério. Só que uma hora vai ficar evidente que a fé nunca foi algo que elas tiveram, que elas de fato nunca nasceram de novo. Uma terceira e última verdade aqui, meus irmãos, a respeito dessa doutrina, é mais prática. 3 perguntas. 3 perguntas que você precisa fazer para si mesmo sobre a sua salvação. Estamos falando sobre salvação aqui há 6 domingos já, sobre como Deus salva o seu povo. Mas há algumas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Precisamos fazer o que a ceia manda, né? Hoje nós vamos ceiar. E uma das instruções da ceia é examinar a si mesmo. 3 perguntas de autoexame que você precisa fazer para si mesmo sobre sua salvação. A primeira delas, primeira pergunta que você precisa fazer sempre: você confia em Cristo hoje para a salvação? Você confia em Jesus hoje para a salvação? E só em Jesus, e na obra perfeita de Jesus. Não nas suas obras, não no seu desempenho, não nos seus méritos, mas em Cristo somente. Colossenses 1:23, Paulo diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Hebreus 3,14, o escritor de Hebreus diz: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você confia hoje em Cristo para a sua salvação? Você tem confiança nisso? Você permanece firme nisso? Na confiança de que a obra de Cristo na cruz, que é o sacrifício de Cristo, o sangue derramado de Cristo, e somente isso, que você recebe essa salvação pela graça, mediante a fé, que isso não vem das suas obras. Você confia em Cristo hoje para a sua salvação? Pergunte-se: será que eu confio em Cristo para perdoar meus pecados e me levar inculpável para o céu para sempre? Você precisa se perguntar isso, para si mesmo. Será que você confia em seu coração que você já é alguém salvo? Que Cristo te salvou? E que essa salvação não pode ser perdida? Que nele você está seguro? Se você morresse hoje e comparecesse perante o tribunal de Deus, como você se apresentaria se ele lhe perguntasse o porquê você deveria ser admitido no céu? Se você morresse agora e fosse direto para a presença de Deus, se Deus perguntasse o porquê você deve entrar aqui, como você começaria a dar os seus motivos? Pelas suas obras? Por aquilo que tu fez? Dizendo: Deus, eu mereço estar aqui porque eu fui alguém correto, né? Eu fui alguém que não traí, que não menti, que não roubei. Eu fui alguém que vivi uma vida reta. Eu fui sempre na igreja. Eu fui crente sempre. Eu fiz boas obras para as outras pessoas. Ou será que você se colocaria diante de Deus e diria: Senhor, eu estou aqui pela tua graça. Eu estou aqui por meio do sacrifício do teu filho. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me alcançou, porque o Senhor estendeu misericórdia sobre a minha vida. Como você se colocaria diante de Deus? Com as suas obras ou com aquilo que Cristo fez por você? Essa ênfase, irmãos, essa ênfase na fé presente em Cristo deixa claro que a fé salvadora
deve estar atuante também no presente. Nós precisamos ter fé sempre, confiança sempre. Você precisa confiar aqui agora que Cristo salvou você e que em Cristo você está salvo. Primeira pergunta então que você precisa fazer: você confia em Cristo hoje para a salvação? A segunda, e essa é importante, a segunda pergunta que você precisa fazer para si mesmo: há evidências no seu coração da obra regeneradora do Espírito Santo? Há evidências. É possível ver em você que você foi alcançado pela graça? Que tipo de árvore você é? Que tipo de fruto você tem dado? Que tipo de exemplo a sua vida tem dado? Veja bem, as evidências da obra do Espírito Santo em nosso coração, elas surgem de maneiras diferentes e de muitas maneiras. Há muitas provas da obra autêntica do Espírito Santo no coração da pessoa. Que evidências você tem dado que é salvo? Nós podemos saber quem é salvo? Não necessariamente, mas nós podemos ver os frutos, as evidências. Veja bem, alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo é alguém que vai ter uma vida que ela é moldada pelo Espírito Santo. Há evidências na sua vida de alguém que nasceu de novo? Há evidências de que você é salvo? Há evidências de que a graça alcançou a sua vida? Vejamos algumas. Uma primeira evidência: a ação do Espírito Santo em seu coração, testemunhando que você é filho de Deus. Há essa evidência do Espírito testificando ali: você é filho de Deus, eu salvei você, a graça se estendeu, você só me serve, você só é salvo porque eu estendi graça e perdão sobre a sua vida. Olha o que diz Romanos 8, 15 e 16: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma evidência da obra regeneradora. A ação do Espírito Santo em nosso coração, testemunhando que somos filhos de Deus. Uma segunda evidência da ação regeneradora do Espírito Santo em nosso coração: a presença do fruto do Espírito. Veja bem, alguém que foi alcançado pelo Espírito, que foi regenerado pelo Espírito, na sua vida haverá a presença do fruto do Espírito. Gálatas 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, qual que é a evidência de que fomos regenerados? Há fruto. Há fruto nas nossas vidas, há amor, há alegria, há paz, há longanimidade. Esses frutos, eles ficam evidentes. A questão não é se você demonstra de modo perfeito todas essas virtudes, porque ninguém demonstra. Ninguém demonstra todas essas virtudes de modo perfeito, mas se essas coisas elas estão presentes em algum nível na sua vida. Se a sua vida é caracterizada de modo geral por esses frutos, por essas evidências. Você identifica isso no seu coração, irmão? Você identifica? Você é alguém longânimo ou você é alguém estourado? Você é alguém que é benigno? Você é alguém fiel? Você é alguém que ama? Alegre? Essas evidências estão na sua vida? Você consegue identificar isso? Os outros, especialmente os mais chegados, o seu marido consegue ver os traços do caráter do Espírito Santo desenvolvido na sua vida, mulher? Ele consegue ver. Ele consegue olhar para você e dizer: a minha mulher foi alcançada pela graça. Você, marido, a sua esposa consegue ver em você um caráter cristão? Ela consegue ver em você o fruto do Espírito? Ela consegue olhar para você e ver as virtudes de Gálatas 5, 22, 23 na sua vida? Isso é visível para aqueles que estão próximos de você? Você vem se aperfeiçoando ao longo dos anos? Essas virtudes têm crescido na sua vida ou não? Essas virtudes têm aumentado? Têm ficado mais evidentes? Ou você ficou mais crente e menos santo? Porque tem essa moda agora, né? As pessoas dizem que são mais crentes, mas estão menos santos.
Ou seja, elas viraram crente, conheceram a doutrina e a teologia, mas elas começaram a praticar as obras da carne que não praticavam antes de ser salvas. Esses traços de caráter estão evidentes nas suas vidas? Eles têm crescido? Têm se desenvolvido? O Novo Testamento não sugere em momento algum que uma pessoa cristã não regenerada possa de modo convincente forjar essas virtudes, em particular, diante daqueles que conhecem a pessoa mais a fundo. Então, aonde nós vamos ver que alguém é crente? Na casa, pai. É lá na casa. Você não é crente aqui, meu irmão. Você não é crente dando glória a Deus e aleluia aqui. Você é crente lá no seu casamento, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você vive a sua vida lá. Quem conhece você é quem convive com você diariamente. É lá que você vai dar provas de que você foi regenerado. Aqui todo mundo pode cantar, todo mundo pode dar glória a Deus, todo mundo pode estender a mão, todo mundo pode dar aleluia, você pode chorar. Mas é na casa, é no lar. É lá que nós vamos ver se você tem as evidências, as virtudes do Espírito na sua vida. É lá que nós vamos ver se você é crente. Uma outra evidência da regeneração é a influência cristã sobre a vida de outras pessoas e na igreja. Ou seja, alguém que foi regenerado é alguém que influencia pessoas. É alguém que está influenciando outras pessoas. É alguém que está influenciando dentro da igreja local. Há alguns que se dizem cristãos, cuja influência sobre os outros só serve para desanimar, desencorajar, afligir a fé das pessoas, provocar polêmica e trazer divisão. E está cheio de pessoas assim, meus irmãos. Eles são cristãos, não animam ninguém. Eles não estão ali, eles não conseguem animar ninguém, eles não encorajam ninguém, eles estão ali com polêmica toda hora, trazendo divisão toda hora, mas eles dizem que são crentes. Ou seja, o resultado de sua fé e de seu ministério não é edificar os outros, não é edificar a igreja, é destruir. É destruir tanto a comunhão quanto a igreja local. Mas há também aqueles que parecem edificar os outros em cada conversa. Há aqueles que edificam os outros em cada oração, em cada obra, naquilo que fazem na igreja. Você já notou que tem crentes que são influentes? Eles estão influenciando pessoas, eles sentam para conversar, a conversa é edificante. Eles estão orando, edifica, eles estão dentro da congregação, da igreja local, eles estão edificando, fazendo algo para o avanço do reino. Essa evidência é um sinal de que essa pessoa foi regenerada. Jesus, ele afirmou, irmãos, a respeito dos falsos profetas, dizendo, olha, pelos frutos vocês vão conhecer eles. Vocês vão conhecer os falsos profetas pelos frutos, porque uma árvore boa não produz fruto mau. E uma árvore má, ela não produz fruto bom. É impossível. Não tem como você ser uma árvore boa e estar produzindo fruto mau. Nós temos que nos alertar a isso, irmãos. Se fomos regenerados, somos influentes. Estamos influenciando pessoas. Você hoje influencia ou é influenciado? Quando você senta para conversar com alguém, você está influenciando essas pessoas ao cristianismo ou essas pessoas estão influenciando você à carnalidade? Quando você senta para conversar com pessoas, você está edificando essas pessoas ou essas pessoas estão desconstruindo o caráter cristão na sua vida? Se você foi regenerado, você é alguém que está influenciando. Uma outra evidência de regeneração é continuar a crer e aceitar o ensinamento sadio da igreja. Ou seja, quem foi regenerado continua crendo e continua aceitando o ensino da igreja. Irmãos, aqueles que começam a negar doutrinas importantes da fé, eles dão sinais negativos sérios a respeito da sua salvação. Então tem gente que diz que teologia não se discute, para nós se discute. E a gente discute mesmo, irmãos. Tem muita teologia errada, muita doutrina errada. E uma doutrina errada desemboca numa vida errada. Veja bem, não há como a pessoa ter uma teologia errada e viver uma vida certa. Teologia desemboca em ortopraxia. Aquilo que cremos, fazemos. Naquilo que nós entendemos, isso praticamos. Essas duas coisas estão casadas. Há pessoas que creem, irmãos, que negam doutrinas importantes da fé. Essas pessoas, elas precisam ser alertadas, porque a salvação delas pode ser uma salvação que não é real. Veja bem, 1 João 2,24. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Quem conhece a Deus, continuará a ler a palavra. Quem conhece a Deus vai se alegrar na palavra de Deus. Quem conhece a Deus continua crendo plenamente na palavra de Deus.
Aqueles que não creem e não se alegram na palavra de Deus, eles dão mostras que não são de Deus. Eles não são do Senhor. Se eles não creem na palavra, se eles não se alegram na palavra, eles estão dando mostras que eles não são de Deus. Uma outra evidência de regeneração é a relação contínua e presente com Jesus. João 15, versos 4 e verso 7. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Esse permanecer em Cristo implica não só confiança cotidiana nele, nas várias situações, mas está falando sobre comunhão regular. Está falando aqui sobre oração. Está falando aqui sobre adoração. Está falando aqui sobre congregar, sobre culto. Veja bem, não há como alguém ter sido alcançado pelo Espírito Santo, ter sido regenerado e nunca orar, e nunca adorar, e congregar de vez em quando. São sinais de que essa pessoa não nasceu de novo. Não, aqui eu não oro, eu sou crente, mas não oro. Não, você não é crente. Que crente ora? Crente congrega, crente adora, crente serve. É evidência que o Espírito Santo habita na pessoa. Se o Espírito Santo habita em nós, se nós permanecemos em Cristo, permanecemos na palavra, nós vamos ter comunhão com Ele. Nós estamos orando, estamos adorando, estamos servindo, estamos congregando. São evidências claras da presença e da habitação do Espírito. Relação contínua com Cristo, irmãos. Uma outra pergunta, uma terceira pergunta que você precisa fazer. E última. Você percebe crescimento na sua vida cristã a longo prazo? Olhe para mim. Você é mais santo hoje do que quando você creu a primeira vez? Você é alguém que está se santificando mais do que quando você se santificava nos primeiros momentos da sua vida de conversão? Você está progredindo em santidade? Essas evidências estão claras. Você percebe crescimento na sua vida cristã a longo prazo? Você percebe que você é mais santo, mais piedoso, que você ora mais, que você lê mais, que você serve mais, que você conhece mais? Você cresceu em santidade ou você se converteu e está estagnado, parado? Há crescimento. Você consegue olhar para a sua vida e dizer: eu cresci espiritualmente, eu amadureci espiritualmente, eu sou um crente que desenvolveu a salvação, eu sou um crente que cresceu em maturidade. 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 10. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Precisa crescer, precisa ser evidente, a eleição precisa ser confirmada. Veja bem, irmãos, precisa haver crescimento espiritual nas nossas vidas. Precisa haver santidade. O modo de confirmar a vocação e a eleição é continuar crescendo nessas virtudes. É o que Pedro está dizendo: cresçam nessas virtudes, avancem nessas virtudes. Porque se vocês não avançarem, vocês vão estar achando que estão bem, só que vocês estão cegos. Vocês não estão enxergando nada. Precisa avançar. Isso significa
que a nossa certeza de salvação pode crescer ao longo do tempo. À medida que crescemos em santificação, a cada ano em que aumentamos essas virtudes em nossas vidas, obtemos cada vez mais a certeza da salvação. Se elas continuarem a crescerem nas nossas vidas, se essas virtudes forem desenvolvidas, confirmaremos a nossa vocação e eleição e jamais cairemos. Precisamos crescer, irmãos. Você não pode ser um crente menos santificado hoje do que era há 3, 4 anos atrás. Tem pessoas que conheceram as doutrinas da graça e ficaram carnais. Tem pessoas que conheceram a certeza da salvação e essa certeza não trouxe santificação, trouxe carnalidade. Elas ficaram carnais. Elas se deram, irmãos, para as obras da carne. Elas entenderam um pouquinho de doutrina e elas dizem, mas não é pecado. Mas a Bíblia diz que isso aqui não é pecado. A questão, meu irmão e minha irmã, não é se é pecado. A questão é se você está ficando mais santo ou menos santo. Não é que não é pecado escutar música do mundo. Tá, mas você está ficando mais santo ou menos santo. A questão não é se é pecado. A questão é se você está crescendo em santidade ou está crescendo em carnalidade. Não é sobre o que pode e não pode. A vida cristã não é um livro de regras. Isso você pode, isso você não pode. Não. A vida cristã que nós devemos analisar é, estamos crescendo ou não? A santidade na nossa vida ou não? Os frutos estão evidentes ou não? É sobre isso, meus irmãos. É se estamos avançando em santificação. É se o caráter de Cristo está evidente em nós. Mas é que pode, mas é que não pode. Regra sobre regra. Preceito sobre preceito. E toda vez que a pessoa diz que pode, não é porque ela está querendo ficar mais santa. É porque ela está querendo dar vazão para a sua carne. Ela está querendo satisfazer a vontade da carne, irmãos. A gente não quer ser legalista aqui, não. Só estamos dizendo que há pessoas que pegaram a sã doutrina e transformaram em uma porta larga para fazer coisas que agradam a sua carne. Veja bem, a prática pode não ser pecaminosa, mas a intenção pode ser. Você não tem que fazer aquilo que pode ou não pode. Você tem que fazer aquilo que deixa você mais santo, mais parecido com Jesus, mais semelhante a Cristo, com o caráter de Cristo. Veja bem, irmãos, o resultado dessas 3 perguntas que podemos fazer a nós mesmos deve ser uma certeza sólida para os verdadeiros crentes. A doutrina da perseverança dos santos, quando compreendida, será uma doutrina tremendamente tranquilizadora para aqueles que têm evidências claras da presença e da obra do Espírito Santo em seu interior. Para quem tem evidências, essa doutrina é uma doutrina que tranquiliza. Estamos seguros em Cristo. Estamos nas mãos do Filho e do Pai. Não vamos nos perder. Por outro lado, a doutrina da perseverança dos santos, quando corretamente compreendida, deve causar sincera preocupação e até medo no coração de todos os que regridem ou se desviam de Cristo. E é sobre isso que eu estou falando. Se você, depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos de fé, você olha para a sua vida hoje, você regrediu na sua vida com Cristo, você precisa ter medo disso. Isso é um péssimo sinal. Se você não está avançando em santidade, mas retrocedendo, isso não é uma boa notícia. Você precisa analisar o seu coração hoje aqui. Pode haver pecado na sua vida escondido. Pode ter coisas na sua vida que você não está disposto a largar e que você precisa abandonar. É uma péssima notícia para pessoas que regridem na sua fé, regridem na sua vida cristã a doutrina da perseverança dos santos. Essas pessoas devem ser claramente advertidas de que só aqueles que perseveram até o fim efetivamente nasceram de novo. Se elas abandonaram a sua profissão de fé em Cristo, se elas não obedecem a Cristo, talvez elas não estejam efetivamente salvas. Na realidade, os indícios que apresentam são de que não são salvas e que, portanto, jamais foram salvas. Se a sua vida hoje está assim, irmão, se você está aqui ouvindo e você não encontrou indícios de que alguém salvo, se você tem vivido em desobediência deliberada à palavra de Deus, eu quero fazer um convite para você hoje aqui. Se arrependa, irmão. Se arrependa. Você precisa se voltar para Cristo nessa manhã. Se não há evidências, se há desobediência deliberada, você pode estar caído ou você pode nunca ter sido salvo. Você precisa de arrependimento. Você precisa colocar os seus pecados diante de Cristo, porque só Cristo pode perdoar os seus pecados. Só Ele é poderoso para estender graça sobre a sua vida. Só Ele é poderoso para regenerar o seu coração e fazer com que a sua vida dê evidências de salvação. Se arrependa. Se nessa manhã você não encontra
evidências de que é um salvo, se arrependa. Se volte para Cristo nessa manhã. Veja bem, meus irmãos, e aqui eu concluo. Se a nossa salvação está firmada em Cristo e na sua obra, nós somos salvos de uma vez para sempre. E temos segurança disso. A doutrina da perseverança dos santos está firmada numa só certeza. Cristo é a âncora. Cristo é o fundamento. Cristo é a garantia de nossa salvação. Não perseveramos, meus irmãos, porque somos fortes. Não perseveramos porque somos melhores do que os outros. Nós perseveramos unicamente porque Cristo nos sustenta com a força da sua cruz e da ressurreição. Nós temos uma certeza absoluta de que Ele terminará a obra que começou nas nossas vidas. Ele há de completá-la. A doutrina da perseverança dos santos não é sobre a nossa capacidade de segurar a Cristo. Não, meus irmãos. Mas é sobre a certeza de que Cristo nunca nos soltará. Ele nunca nos soltará. Nós estamos nas suas mãos. Nós estamos na mão do Pai. Não é sobre o quanto nós temos força para segurar. É sobre a certeza que Ele jamais vai soltar-nos, irmãos. Que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Que as suas ovelhas jamais perecerão. É a certeza de que Ele é o fundamento da nossa fé. De que Ele é aquele que nos sustenta na caminhada. De que Ele é a garantia de que nós chegaremos no final dessa corrida, irmãos. De que Ele vai completar a boa obra. No fim de todas as coisas. Não será o nosso esforço que será celebrado, mas a glória de Cristo. O Cordeiro que for morto. O Cordeiro que ressuscitou e que vive para todo sempre. É isso que vai ser celebrado no final das contas. Veja bem, meus irmãos, nós começamos em Cristo. Todos nós, as suas ovelhas, o seu povo eleito, começamos nele. Nós continuamos nele. E sabe qual a certeza que nós temos? É que se nós somos suas ovelhas, se nós somos o seu povo eleito, se nós nascemos de fato de novo, nós temos a certeza de que nós terminaremos a corrida com ele. Terminaremos na fé. Temos a certeza que assim como Paulo, nós poderemos chegar no fim da vida e dizer: eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. E essa é a certeza que teremos. Se nascemos de novo, não perderemos a fé no meio do caminho. Se nascemos de novo, terminaremos a nossa caminhada com Cristo. E sabe o que será celebrado naquele dia? Não os nossos méritos, não o quanto fomos fortes para segurar, mas a glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a glória do Cordeiro de Deus que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou, a glória do Cordeiro de Deus que nos tem nas suas mãos e que das suas mãos não seremos arrebatados. Essa é a certeza que temos, uma certeza inabalável, uma certeza insubstituível, meus irmãos. Nós vamos responder o sermão dessa manhã, irmãos, nessa manhã de 3 maneiras. Nós vamos nos colocar de pé em primeiro lugar. E nós vamos responder a esse sermão de 3 maneiras, como fazemos aqui. Nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar contribuindo, tendo a oportunidade de contribuir, de ser generosos com os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos poder fazer isso de 2 maneiras: fisicamente na caixa, ou